Hoje começaremos uma breve introdução aos fundamentos do marketing. Você já deve ter escutado as seguintes frases. Mas o que você acha que significa marketing? Provavelmente você imaginou algo relacionado à propaganda, certo? Está certo, até certo ponto. Após nossas aulas de marketing, você perceberá que a propaganda é apenas um subitem de uma das categorias que compõem o marketing, ou seja, marketing é muito mais do que apenas propaganda. Na verdade, a palavra marketing é de origem inglesa, e não existe uma palavra que expresse o termo perfeitamente em português, pois, como você sabe, toda palavra em inglês terminada com ing é um gerúndio, e assim, se pegarmos marketing e traduzirmos para mercado, é fácil entender que não existe um gerúndio para mercado em nossa língua. Por isso, assumimos que marketing com ing também significa mercado. Mas o que é mercado? Ao abrir um negócio, você deve conhecer o ambiente onde irá competir. E uma das primeiras informações a se obter é sobre o tipo de mercado que você está entrando. Quais os tipos de mercado? Existem 5 tipos de mercados. 2 relativos ao mercado de venda, 2 relativos ao mercado de compra e um apenas teórico. O mercado é definido em função do número de compradores ou vendedores que possui. Começamos com os mercados relacionados à venda. Monopólio. Significa que o mercado é formado por apenas um vendedor. Oligopólio. Significa que o mercado é formado por alguns vendedores. Agora vejamos os mercados relacionados à compra. Situações que só se pode ser realizada por ações de compra e venda entre empresas, descartando o consumidor final da análise. Monopsônio. Significa que em um mercado existe apenas uma empresa que compra. Situação muito específica. Podemos, por exemplo, imaginar uma pequena comunidade de produtores de leite, que vende seu produto para um único laticínio que existe na proximidade. Do contrário, esses produtores poderiam até receber um valor maior pelo produto, porém o custo do frete inviabiliza a entrega em um grande centro urbano, onde o preço é maior. Neste caso, o laticínio é a única empresa disponível para comprar o produto dos pequenos produtores de leite. Oligopsônio, quando existe mais de um comprador no mercado. A concorrência perfeita é o tipo de mercado onde existe a mesma quantidade de compradores e vendedores. Isso só existe teoricamente. Vamos testar seus conhecimentos identificando qual tipo de mercado para os produtores a seguir. Tamiflu, único medicamento utilizado para a cura de H1N1. Monopólio. Mercado de venda de ervas medicinais. Oligopólio. Diclofenaco sódico, um medicamento genérico. Oligopólio. Drogarias. Oligopólio. Enfim, se pararmos para pensar, 90% dos mercados são oligopólios. O monopólio fica restrito a alguns serviços públicos e algumas concessões, como postos de pedágio ou exploração de praças de alimentação em universidades federais, por exemplo. Segundo um dos teóricos mais influenciadores do marketing, Philip Kotler, o marketing é a arte da sedução. Traduzimos o marketing como uma forma de atender as necessidades de nossos clientes. Contudo, para atender a necessidade do cliente, precisamos saber quais são. Para isso, vamos lançar mão da teoria clássica da administração que se baseia na pirâmide da necessidade de Abraham Maslow, psicólogo americano que classificou as necessidades humanas em 5 categorias: básicas, segurança, afeto, reconhecimento e realização pessoal. Vamos ilustrar essa pirâmide com um exemplo hipotético. Imagine que você tem uma casa em um condomínio e que a grama esteja muito alta, e você sempre posterga a capina. Certo dia você encontra um andarilho que lhe pede R$15 para comprar um prato de comida. Contudo, você oferece 50, se ele capinar seu jardim. Apesar do andarilho saber que na região onde será realizada a capina custa no mínimo R$150, ele aceita de bom grado, pois possui extrema necessidade de satisfazer sua necessidade básica de se alimentar. Após realizar a capina, receber o dinheiro e se alimentar, o andarilho lhe pede mais R$15 para o almoço do próximo dia.
Contudo, se você oferecer R$ 50 para ele capinar o jardim da casa de seus pais, ele provavelmente rejeitará, pois não se contentará com menos de 150, já que não possui naquele momento necessidade extrema de satisfazer sua fome. Assim, você deve identificar qual a necessidade que ele tem para oferecer uma recompensa à altura. Neste momento, o andarilho mudou de nível e precisa garantir não somente o alimento da manhã, mas o restante dos dias. Ele precisa de um emprego fixo, que garanta o sustento diário. Portanto, você poderia oferecer um emprego de jardineiro no condomínio, e isso satisfará a necessidade dele. Após já estar empregado, o tempo passa e a rotina assenta, e ele precisa de um estímulo para realizar seu trabalho de forma mais eficiente. Você, conhecendo a pirâmide de Maslow, entenderá que ele mudou de patamar, e precisa ser reconhecido perante os colegas que trabalham no condomínio como um funcionário importante e competente. Enfim, à medida que o indivíduo atinge um determinado nível de satisfação de necessidades, irá progredir naturalmente para o próximo estágio, até atingir ou tentar a realização pessoal, que é um estágio que depende de cada indivíduo conceituar para si. O que seria a realização pessoal? Para algumas pessoas, possa ser estar trabalhando próximo à família, ou ter mais dinheiro, ou ter poder. Enfim, significa felicidade. Vamos agora aplicar isso no contexto de negócio, mais especificamente entender como o marketing utiliza essa teoria. Já sabemos que precisamos monitorar o grau de satisfação das necessidades de nossos clientes, ou seja, identificar em que nível da pirâmide o cliente está tentando alcançar. Portanto, aplicamos alguns instrumentos de pesquisa para identificar esse nível a ser alcançado. Existem vários modelos de questionário de satisfação de clientes disponíveis na internet. Após identificar a necessidade do cliente, iremos desenvolver um produto ou serviço que satisfaça essa necessidade. Por exemplo, marcas de luxo, na maior parte das vezes, utilizam a identificação da necessidade do cliente para se diferenciar no mercado. Todas as ações da marca serão em prol da promoção de um conceito subjetivo, como, por exemplo, design, status e, raríssimas vezes, por incrível que pareça, desempenho. Isso mesmo, desempenho superior não é pré-requisito para produtos luxuosos. Alguns produtos de algumas marcas superiores não têm desempenho maior do que os produtos das marcas mais baratas, mas se destacam pelo luxo, beleza ou exclusividade. O apelo das marcas de luxo é pelo status que a marca gera, em um tipo específico de indivíduo, que precisa mostrar para um grupo seleto que ela também pode participar desse grupo, por ter o produto de referência da marca. Na verdade, o público-alvo das marcas de luxo são principalmente pessoas que estão buscando satisfazer o terceiro tipo de necessidade da pirâmide, ou seja, buscam o status que a marca gera para conquistar a aceitação social. Portanto, os produtos ou serviços virão a partir da identificação das necessidades dos clientes. No início de nossa aula, havia comentado que o marketing seria muito mais do que apenas propaganda. Para verificarmos isso, pense no que você precisaria informar para montar um anúncio de jornal para vender seu celular. Primeiro, precisamos informar as características do celular, marca, modelo, ano, cor, etc. Depois, teríamos de informar o preço, não obrigatório, mas é comum. E por fim, informaremos como a pessoa poderia entrar em contato se estiver interessado no celular. Essas são as mesmas etapas do plano de marketing de uma empresa. Precisamos definir o produto, o preço, a praça onde será vendido e, por fim, montamos uma promoção para divulgar essas informações ao público consumidor. Perceba que cada palavra dessas informações começa com a letra P: produto, preço, praça e promoção. Por isso, chamamos essas fases do marketing de 4 P's de marketing. Observe que falei promoção e não propaganda, pois, como veremos à frente, a propaganda é apenas mais um tipo de promoção do produto, ou seja, ela é um subitem de promoção. Assim, afirmar que marketing é propaganda só é permitido para aquelas pessoas que não entendem nada de marketing, o que já não é o seu caso, pelo menos isso você sabe. Vamos ver cada uma dessas fases com maiores detalhes, começando pelo produto. As características do produto que você irá vender não é passível de comentário nesse momento,
mas falaremos sobre o que é comum nos produtos ou serviços, independentemente de suas características. Marca é o nome do produto. Ela deve ser simples de pronunciar e expressar a imagem que se quer destacar sobre o produto. E o mais importante, ela deve ser registrada no INPI. Acesse o site para maiores informações sobre como registrar sua marca. Slogan é a sonoridade da marca. Foi criado para atender principalmente as mídias que não são visuais, como o rádio. Um bom slogan é curto, fácil de memorizar e remete à marca. Logomarca é o desenho da marca. Pode ser formado com as letras da marca ou de forma abstrata. A imagem deve ser rapidamente identificada pelo cliente, em menos de 3 segundos. Quanto maior o tempo para identificar, mais intensa devem ser as ações de marketing para divulgá-la. A seguir, iremos identificar como é formado o preço do produto. Basicamente, o preço é o custo de tudo que se gasta para produzir o produto, mais o que você queira ganhar por unidade vendida do produto. Por exemplo, imagine que você compre calças femininas em Petrópolis e as revendas em Juiz de Fora. Cada calça você adquire por R$50 e gaste mais R$30 com os demais custos, frete, sacola e propaganda. Terá um custo total de R$80 por calça. Considerando que você queira ganhar R$20 por cada calça que você venda, o preço de cada calça será de 80 mais 20, que é igual a R$100. O que você quer ganhar por cada produto vendido é chamado de margem de lucro. Então, acrescentando a margem de lucro ao custo, você terá o preço de venda. A alteração no valor da margem de lucro altera o preço do produto da mesma forma. Portanto, se a margem cai, o preço cai. Se a margem sobe, o preço sobe. Importante destacar que a alteração no preço deve ser realizada alterando preferencialmente a margem de lucro, ao invés do custo, pois alterar o custo, na maioria das vezes, envolve alterar a matéria-prima, e, portanto, altera-se o produto. A seguir, veremos fatores que influenciam a alteração no valor da margem de lucro, ou seja, o que deixa o preço mais caro ou mais barato. Promoções. Quanto maiores os descontos, menor será a margem de lucro. Segmentação. O nicho de mercado é uma parte da população que possui características comuns, como por exemplo alta renda. Para esse público, a margem de lucro pode ser maior. Já para o público de baixa renda, a margem de lucro será menor. Regiões geográficas. As regiões distantes dos grandes centros urbanos do país têm um custo de frete maior, e para o produto não ficar extremamente caro, as margens de lucro são menores. Em algumas situações, não sendo compensatório enviar produtos para essas regiões, pois mesmo eliminando a margem de lucro, o preço ainda será elevado devido ao custo de frete. Sazonalidade é a variação da produção em função a fenômenos externos à empresa, como por exemplo a produção de leite ser influenciada pelo volume de chuva em certas épocas do ano. Desta forma, a margem de lucro do leite na época de alta produção diminui, já na época de baixa produção aumenta. Preços personalizados. Isso é comum quando deseja estimular o consumo de um serviço em um período e diminuir o consumo em outro período. Por exemplo, tarifas mais baratas de telefonia no horário noturno e tarifas mais caras durante o dia. Ou sessões de cinemas mais baratas na segunda e terça e mais caras no final de semana. No tópico de cálculo de custo de produção, veremos a formação de preço com maiores detalhes.